Lamentações, capítulo 3. A partir do versículo 16. Vamos ver o 15 aqui. Acharam? Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou meus dentes na pedra. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a felicidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar no silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Senhor, em o nome de Jesus, que tu cresças e que eu diminuas, que o Senhor apareça e que eu desapareça. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem uma coisa que é ruim, é passarmos por situações difíceis, adversas, problemas, tribulações, acordarmos e sabermos que tem uma imensidão de problemas nos esperando soluções, esperando que se resolva. Isso aflige a pessoas que não conseguem nem dormir. O medo paira nos nossos corações e não sabemos como iremos tomar certas atitudes nos dias seguintes. Mas quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós vemos que esse homem, ele presenciou tudo de difícil na vida dele. Ele viu os reinados se ruírem, o povo de Deus, o povo de Israel, que era um povo forte diante do Senhor, desobedecer a Deus. Viu seus filhos serem mortos a fio de espada por um exército estrangeiro, pagão, que não tinha nada com Deus. Viu as moças sendo levadas, sendo violentadas por estrangeiros. Tudo de ruim. E ele sofreu por entregar uma mensagem verdadeira, a mensagem da parte de Deus. E às vezes as pessoas não gostam quando vem uma palavra de exortação diante de Deus. Quando Deus ele fala com a gente para nos corrigir, para moldar o nosso caráter. De fato, nós gostamos de ouvir notícias que nos agradam, notícias que vai mexer com o nosso ego, que somos bons, que somos uma bênção, que somos cheios da unção, que somos de Deus, mas nós não gostamos de ouvir palavras que precisamos mudar. Nós não gostamos de ouvir palavra que o caminho do justo ele é como a luz da aurora, e ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A cada dia nós precisamos melhorar mais e mais a nossa conduta, nossas atitudes, o nosso caráter, e isso tudo é moldado pela palavra de Deus. E de fato Jesus Cristo ele falou: Pai, santifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. Tiago chega a dizer que se nós ficarmos apenas ouvindo essas palavras, mas se nós não colocarmos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Se você tem a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, é uma ferramenta que Deus nos entregou para nós. E se nós não conseguimos colocar em prática, se essas ferramentas elas não estão funcionando na nossa vida, nós estamos nos enganando. Nós estamos cometendo um equívoco, um erro muito grave na nossa vida. E teremos a difícil tarefa de ver coisas que não são legais acontecer na nossa vida. E às vezes
na vida das outras pessoas. Mas o povo de Israel era um povo que eles queriam ouvir palavras que lhe agradassem. E de fato, no reinado de Joaquim, dos outros reis que haviam ali naquele tempo, sempre eles colocavam o profeta. O rei era muito esperto e colocavam um profeta que falava as palavras que o povo gostava de ouvir. E não gostavam de ouvir palavras negativas. E quando Jeremias ele traz uma palavra de Deus, a palavra para exortar, mas não para humilhar, palavras para incentivar, encorajá-los, colocá-los no trilho do caminho correto, da verdade, da santidade, da santificação de Deus, eles o repreendiam, o bateram, o escravizaram, prenderam ele, queriam a sua morte, desejou a sua morte. E Jeremias entregou a sua vida, se disponibilizou a entregar a mensagem íntegra de Deus para as pessoas. E por isso teve diversas perseguições. E ele teve que renunciar a muitas coisas. E muitas vezes nós não gostamos de renunciar coisas para Deus. Porque sabemos que para renunciar coisas para Deus vai nos custar muito caro. Nós teremos que largar as nossas vontades, os nossos desejos. Teremos que deixar de viver aquilo que gostamos de viver, de falar aquilo que gostamos de falar. Teremos que ter compromisso. E tudo isso é muito ortodoxo para nós. E realmente é difícil o ser humano querer tomar atitudes como essa. Mas Jeremias, ele se comprometeu em viver a sua vida para Deus. Em entregar a verdade e muitas das vezes desagradar o homem, mas agradar a Deus. E por isso ele foi chicoteado, ele perdeu muitos amigos, familiares se distanciou dele, porque não gostava de ouvir a verdade, não gostava de ouvir a palavra que Deus queria de fato que aquela nação recebesse. Mas está tudo bem, cada um tem a vida que merece por conta das suas ações, por conta das suas atitudes, por conta das suas escolhas. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Morte dos sonhos, morte espiritual, a segunda morte. Morte física e a segunda morte, afastamento total de Deus. Israel, um povo forte, um povo de Deus, um povo que tinha a oportunidade para ser um povo extraordinário em todos os tempos, não ser escravizado por ninguém, resolveram se rebelar contra Deus. A Bíblia fala em Isaías 1,19, se quiserdes me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas Isaías 1,20 diz que se você desprezar a palavra de Deus, as orientações de Deus, os conselhos de Deus, o que virá sobre nós será espada, será lutas, labutas, tristezas, frustrações, dificuldades e lamentos. E aquele povo de Israel experimentou aquilo. Desprezaram a Deus, desprezaram o conselho de Deus. O rei colocava profetas que davam palavras de ânimo, palavras de motivação, mas não dava a palavra verdadeira. Que Deus queria um compromisso, que Deus queria um caráter mudado, que Deus queria que nós fôssemos testemunhas testemunha dele aonde quer que nós estivéssemos, não apenas na igreja dando aleluia, glória a Deus, mas quando estivéssemos com os nossos familiares, quando estivéssemos com os nossos amigos não crentes, quando estivéssemos no nosso trabalho, quando estivéssemos na nossa escola, aonde nós estivéssemos, que não houvesse um crente ali, mas entenderíamos que havia o Espírito Santo e sempre haverá, e Ele estará dizendo, seja santo, porque o vosso Deus é santo. Seja justo, porque o vosso Deus, Ele é justo. Vem então o exército do norte, vem os reis da Babilônia e destrói, passa como um trator por Jerusalém. E Jeremias sofreu demais. E aí quando nós vamos olhar no livro de Lamentações de Jeremias, esse texto, ele começa a indagar a Deus. Começa a falar com Deus, fala, mas Deus, eu não aguento mais. Lamentações é a tristeza de Jeremias, porque ele estava falando uma palavra, encorajando as pessoas para que as pessoas pudessem moldar os seus caráteres mediante os princípios e as palavras de Deus, e o povo desprezou aquilo, e ele viu o sofrimento, viu filhos, viu parentes, viu amigo, viu colega, tudo sendo humilhado, sendo violentado, nas maiores humilhações. Ele próprio passou por aquilo, porque ele queria passar a verdade.
E agora ele começa a se lamentar com Deus. Ele começa a indagar a Deus. Por que eu não aguento mais isso? Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por essa situação difícil, eu não aguento mais ver tanta derrota, tanta dor, tanta tristeza na minha vida. Aí eu aprendo uma coisa, que Israel, quando estava do Egito, em direção à terra prometida, Nova Canaã, quando eles passavam pelo deserto, eles também teve bastante dificuldades, e Deus também era com eles, fez milagres extraordinários, maravilhosos, na frente deles, os olhos deles presenciaram aquilo tudo, e eles começaram a murmurar, a falar um com os outros, porque Deus não fez isso, porque Deus não faz aquilo. Mas nós vemos uma atitude, porque o errado não é você chegar e você sentir a dor, você manifestar a sua dor, mas é com quem você manifesta a sua dor, com quem você manifesta a tua tristeza. Por que Deus ele permite que Jeremias fala todas essas palavras e depois Deus atende ao clamor de Jeremias? Deus trata Jeremias com amor, com carinho, porque Jeremias ele chegou diante de Deus e começou a falar: Deus, eu estou sofrendo, eu não aguento, o Senhor me fez eu viver na pobreza, na miséria, porque ele tinha possibilidade e capacidade. Quando todo mundo estava em crise, Jeremias foi lá e comprou, porque Deus havia falado para ele poder comprar a terra dos seus parentes, porque a crise ela estava vindo, estava sendo devastada aquela cidade, mas com Deus não há crise, com Deus há uma direção correta e certa que vai fazer você ser uma pessoa mais que vitoriosa. Quando todo mundo estava perdendo, todo mundo estava vendendo a preço de banana, Jeremias, ele tem uma orientação de Deus, Deus fala assim: compre as terras, Jeremias, porque você comprar a terra é a prova de que um dia eu vou restaurar a sua terra. As pessoas entregaram a preço de banana, e ele foi lá e comprou a terra, e depois elas se valorizaram tanto e tanto e tanto, porque todos queriam voltar para Jerusalém. Mas Jeremias ele se fez pobre, ele fez de tudo, ele se comprometeu, deixou de viver uma vida extraordinária por conta do seu potencial para viver uma vida diante de Deus. E ele gostaria de ser honrado. Às vezes nós fazemos para Deus e esperamos honra de Deus, mas Deus ele é Deus, ele tem as formas dele de agir. Talvez não é o teu momento ainda, mas vai chegar, porque ele é fiel. Vai chegar o teu momento. O que devemos é ficar firme nos caminhos e nas orientações que ele nos deu. Jeremias chega diante de Deus e fala para ele, fala: Senhor, é o que eu estou passando, é o meu sentimento. Sabe qual que é o problema nosso? Que às vezes nós ficamos remoendo um sentimento que nós deveríamos falar, deveríamos dizer, mas dizer para a pessoa certa, o Deus que te ouve, o Deus que te entende, o Deus que te escuta. Porque talvez há pessoas que não vão entender o seu clamor. Talvez há pessoas que vão julgar as palavras que você está falando porque você está sentindo. E talvez por as pessoas ouvirem as palavras, elas vão pegar e vão te levar para um outro caminho que não deveria. Talvez você só precisa expressar a sua dor, mas quem dá a solução para a tua vida é Deus. E você está querendo buscar solução em outras pessoas. E acaba você encontrando confusão ao invés de solução. E era o que o povo de Israel, no tempo que havia saído do Egito, encontrou confusão. Porque eles estavam incomodados com algumas coisas e eles começaram a falar entre eles e começou aquela intriga. Mas Deus não é Deus, Deus não vai fazer, Deus não gosta da gente. Mas Jeremias ele foi diferente. Ele foi se lamentar, dizer: Senhor, eu estou sentindo, eu não aguento essa dor. Eu deixei minha vida, eu deixei meus propósitos para que eu pudesse pegar e te servir. Eu estou na miséria, eu não tenho paz. O Senhor acabou comigo. Ele foi bem sincero diante de Deus: o Senhor acabou comigo, eu nem sei o que é felicidade, Deus. Ele foi sincero diante de Deus. E que Deus quer isso, sinceridade da nossa parte. Porque se adianta você estar falando que você, não, é bom, Deus é bom, glória a Deus, você está aqui na frente, porque aonde há duas ou mais pessoas reunidas, Ele se faz presente, e Ele está aqui, você está dando glória a Deus, aleluia. Quando você chega lá fora,
diante da dificuldade você encontra uma pessoa, você começa a falar, é porque eu estou passando isso, eu estou orando e nada resolve, e que a igreja é isso, que não sei o que é isso, aquilo outro. Aonde está a nossa esperança? E a Bíblia fala, eleva meus olhos para o monte, porque é de lá que virá o meu socorro. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, gente. O céu se manifesta a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É esse Deus extraordinário que quer cuidar da tua vida, te conduzir em pastos verdejantes, quiçá, em determinado momento, preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos e dizer, esse é filho meu, a quem eu amo, a quem eu comparo, a quem eu confio e a quem eu dou vitória e faço mais do que vencedor. Segunda coisa, Jeremias, ele se lembra das coisas que Deus havia feito, do poder de Deus. Por que às vezes nós esquecemos? Quantas lutas nós passamos no passado, dificuldades que passamos. Se hoje estamos aqui porque Deus se manifestou de alguma forma na nossa vida, ou falando conosco, nos entregando bênção, fazendo milagre, coisas extraordinárias, nós vimos a presença e a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, e por isso nós estamos aqui, porque nós o amamos, e porque esquecemos disso. E um dos grandes problemas é que as pessoas elas acabam entrando em tristeza profunda, entrando numa depressão, é porque elas começam a se remoer das dificuldades que estão passando e nada mais elas estão fazendo do que jogar lenha na fogueira. E se esquece do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, que um dia fez na sua vida, que fez ao povo de Israel, ao povo que serviu a Deus, a todos aqueles que se humilham diante dele. A Bíblia fala que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ele vai deixar ser encontrado. Porque não dá para poder ficar buscando a Deus de forma superficial, em mentira, em engano, de aparência. Mas Ele quer que nós venhamos a buscá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E Ele vai se deixar ser achado. E Ele diz assim, eu sei o caminho que eu tenho para vocês. Eu tenho o caminho de paz, não de tribulação. Você imagina só Jeremias ouvindo essas palavras, só tem caminho de paz, mas eu estou em plena tribulação. E Deus olhando para ele fala assim, é porque o melhor de Deus está por vir. É que o melhor de Deus está por vir. Confie no Senhor, o melhor de Deus está por vir. Ele começa a se lamentar, mas daqui a pouco ele para e reflete e fala assim, espera, mas Deus ele foi grande. O que me traz esperança é porque o Senhor é Deus. E nós precisamos entender sempre isso, que Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas a certeza e a convicção é que temos que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Que Ele não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E a gente nunca sabe qual é o tempo da colheita. Há um versículo, a Bíblia fala que os egípcios, eles plantavam e eles pegavam e ficavam ali naquela expectativa da semente germinar. E eles cuidavam de forma que até endeusava as plantações, porque eles ficavam ali olhando naquela expectativa e olhando e via constantemente até aquilo florescer. E às vezes nós plantamos porque as nossas orações, a nossa vida correta com Deus, a nossa vinda aos cultos, adorar a Deus, tudo é semente que vai florescer.
Tudo é uma semente que nós estamos plantando no mundo espiritual. O que a Bíblia fala? Aquele que planta chorando, ele volta colhendo, sorrindo, alegre, feliz. Às vezes vai ser isso, às vezes nós teremos que plantar, vai chorando. E você planta e você não vê resultado, e você planta e você não vê resultado. E você se desgasta para poder cuidar daquela terra, você se desgasta debaixo daquele sol, e você não vê o resultado, está demorando. É porque cada semente, ela tem o tempo certo de germinar. Mas no momento em que ela germinar e ela começar a dar os seus frutos, isso pode se transformar numa floresta. A tua bênção, a tua vitória, ela vai ser tão grande na tua vida, que vai ser algo extraordinário, que vai alimentar muitas pessoas. Quiçá a tua geração, a tua descendência, porque você amou o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o fundamento é nós continuarmos íntegros diante de Deus. O fundamento é nós continuarmos sérios diante de Deus. Lembrar do Senhor a tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Se você pegar e ficar remoendo, se você ficar jogando lenha na fogueira, você começa a entrar numa tristeza, e essa tristeza ela começa a se transformar aguda, profunda, e ela vira uma depressão. Porque se nós olharmos para a esquerda, para a direita, nós veremos lutas e dificuldades. E Jesus, Ele falou isso, Ele não escondeu isso de ninguém. Ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas que precisamos ter um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esse mundo vai ser isso, dificuldade, desafio. Você acha que você não vai ter desafio com o seu patrão, com o seu colega de trabalho? Você acha que você não vai ter desafios ao sair na rua? Você vai ter tribulação, você vai ter oposição, até porque muitas das vezes a treva não combina com luz. E você é luz e precisa saber afastar as trevas, afastar o mal. E a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra sangue. São principados, são potestades, ossos espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais, tentando impedir que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. O potencial que você tem. O homem e a mulher de Deus que você é, para marcar a sua geração, impactar as pessoas que estão ao seu lado e fazer com que elas conheçam o Salvador que você recebeu na tua vida. Às vezes ele se lembra, tem pessoas que ficam remoendo, ficam falando, ficam pecando. E muitas pessoas deixaram de entrar na terra prometida, porque ficaram reclamando, porque ficaram murmurando, porque ficaram colocando em xeque a bondade de Deus na vida das pessoas, na vida deles. Será que Deus não é com a gente? Espera só mais um pouquinho. Você não pode desistir agora. Você não pode parar agora. Vale a pena ser fiel. Vale a pena você colocar os fundamentos. Quando tudo está difícil, eu costumo dizer, os atletas que andam em alta performance são extraordinários. LeBron James, Kobe Bryant, jogadores de basquete, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol, tantos atletas. Mas tem momentos que não dá certo. E o que eles fazem é voltar ao básico, aos fundamentos. Nós gostamos de fazer coisas extraordinárias, nós gostamos de contar ao mundo que somos abençoados, que somos de Deus, que recebemos... Mas tem momento que não dá, não vai. E aí você precisa continuar sendo fiel ao Senhor, dando glória a Deus, aleluia. Adorando o Senhor por cima da dor. Porque vai chegar o momento que Ele vai falar, agora é a hora de você ser exaltado. E todos aqueles que riram de você, que zombaram de você, que se levantaram contra você, esses vão ser humilhados. Humilhados porque eles vão ter que chegar diante de você para falar, você é de Deus, ora por mim.
E Deus vai falar assim, ó, você só vai receber se você for nele. Não foi assim com os amigos de Jó? Eles falaram, eles zombaram. Ele falou assim, ó, vocês vão até Jó para que Jó ore por vocês. Para que Jó abençoe vocês. Eu vou escutar a oração de Jó. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala que Deus vai trazer aqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem que são de Deus, mas não são. Deus vai trazer eles para adorar nos seus pés. E aí você precisa ter maturidade suficiente para dizer que tudo isso está acontecendo, para mostrar que Deus é Deus. Que Deus é que levanta o homem. Que Deus é que honra o homem. E que nós somos apenas instrumentos usados por Deus. Não é para você dizer, tá vendo, olha só, eu sou de Deus, você fez isso, você fez aquilo, e você agora está tendo que vir adorar. Não é isso que Deus quer. É para mostrar que você é de Deus. Que apesar de você ter sofrido, apesar de você ter levado pauladas, apesar de você ter sido chicoteado pelos seus inimigos, você é de Deus. E Deus é o quê? Amor. E a forma de Deus mostrar que Ele é amor é trazendo essas pessoas até você e você dizendo para elas, eu te perdoo, Deus é contigo. Ele te ama. Será que estamos maduros o suficiente para sermos instrumentos de Deus diante dessas circunstâncias? Diante dessas situações? Será que estamos maduros? Porque eles virão. Eles se achegarão a nós. Será que nós vamos nos envaidecer? O orgulho precede a queda. Mas a humildade, ela levanta o humilde. E Deus, Ele quer que você seja esse instrumento de Deus. Ele nos chamou senão para isso. Nós estamos aqui foi porque Ele nos escolheu. Ele nos nomeou para que vamos dar fruto. E o nosso fruto venha prevalecer. Permanecer fiel. Se dermos frutos, nossos frutos não permanecer, tem alguma coisa errada. Se não dermos frutos, tem alguma coisa errada. Porque Deus, Ele é Deus de produtividade. Ele não é Deus de escassez. E precisamos estar cumprindo os seus princípios, cumprindo os seus fundamentos. Porque há desafios que teremos lá fora. Há desafios que nós encontraremos que serão difíceis, mas vai valer a pena ser fiel, vai valer a pena ser madura, vai valer a pena continuarmos glorificando o Senhor por cima da dor, porque quando lembrarmos que o Senhor Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente, é isso que vai nos dar esperança. O que nos dá esperança não é aquilo que vemos, mas é aquilo que esperamos. É aquilo que temos convicção, é fé. O justo ele não vive por vista, por visão, por vista. O justo vive por visão. É a fé, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso sentir, mas eu tenho certeza que vai chegar porque Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. No momento certo, eu receberei do Senhor. No momento certo, eu serei usado por Deus. Nas dificuldades, não tem que sair falando para as pessoas, ficar falando da demora, porque eu não estou recebendo, porque eu não sou, ou ficar falando dos outros, mas apenas aguardar em Deus. Aguardar em Deus. Comportamento de Jó. O meu Redentor, Ele vive. O meu Redentor, Ele vai me levantar para que eu possa continuar a ser um instrumento de Deus, ou para que eu possa ser um instrumento ainda mais poderoso nas mãos de Deus, para anunciar a esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você. Você não pode desistir agora. Não pare. Não pare, porque Deus é contigo. Feche